Bom, eu tenho aqui então agora uma tela 40 por 50, né? A gente vai desenvolver agora um trabalho com tulipas. Tulipas são lindas também, delicadas e também são fáceis. Preste atenção então no início, que é o risco. Então eu venho com o carvão, poderia ser lápis preto, poderia até ser o próprio pincel, viu? Com um pouquinho de tinta já, se você tem mais habilidade. Então aqui eu desenhei uma tulipa. Aqui eu vou colocar uma segunda tulipa. Vamos fazer um par de tulipas, bem românticas, para você colocar aí na sua sala, né, no seu escritório. Fica muito, muito bonito. E aqui uma super folha, para você aprender a fazer a folha da tulipa, ok? Nós vamos começar pela luz, né? Então, como aqui eu tenho um espaço grande, eu tô com um pincel maior, né? Então eu venho também com movimentos circulares. Aqui eu estou utilizando as cores amarelo indiano, verde veci, um pouquinho, tá? De verde veci e branco. Aqui é muito comum, né, da tinta pegar um pouquinho no carvão e ficar mais escura. Continue, não tem problema, tá? Isso não vai interferir no resultado final. Então a gente vai continuando. Não esqueça de molhar no médium, sempre que você achar que a tinta tá grossa, que ela não tá correndo, molhe no médium e continue a preencher. Quando chegarmos mais ou menos aqui nessa altura, que é um pouquinho abaixo do meio, nós já vamos entrar com as cores de sombra, né? Que são carmim e verde veci misturados. Então a gente vem aplicando, fica muito bonito, ora aparece o carmim, ora o verde, fica aquela coisa manchada, né? Nada certinho, viu, gente? Essa aqui é uma pintura contemporânea, solta, e acredite, é muito mais fácil que você aprenda sem regras, sem querer fazer retinho, do que ficar naquela, né, neura de fazer tudo perfeito. Então, depois que você aprender a pintar mais solto, mais tranquilo, você vai conseguir aprender mais. Vamos completando. Sempre que for necessário, molhe no médium, para que a sua pintura seja facilitada, a tinta corre melhor e você consegue um melhor resultado também, né? Aqui também é fundo, olha só. Também vou preencher. E aí você vem, né, contornando a sua tulipa, contornando a sua folha, né? E aí sempre misturando os tons de luz com os tons de sombra. Agora eu vou lavar o meu pincel no EcoSolve. Olha que efeito interessante que eu vou te ensinar agora. Você lava o pincel, tira um pouquinho do excesso no pano e o pincel não totalmente seco, nós vamos voltar à tela e vamos espirrar. Olha, olha que interessante, gente, quando a gente pinga um pouco de solvente ao fundo do trabalho, olha que efeito bárbaro que você vai ter, tá? Lembrando que você só vai conseguir esse efeito se você tiver caprichado no médium, tá? Essa é a reação do solvente sobre o óleo de linhaça. Então, se você não molhar, ele não vai abrir dessa forma. Bom, então enquanto reage esse efeito, vamos fazer o fundo das nossas tulipas, tá? Então, ainda com um pincel grande, um pincel largo, nós vamos preencher com a tinta carmim. Então, eu já tô pegando um pouquinho aqui do carmim, né? E aí você vai preencher então toda a tulipa, né? Com os movimentos da flor. Então aqui não é curvado, a gente também vai preencher curvado. Aqui não é reto, nós vamos preencher reto.
Então, sempre acompanhando o movimento da flor. Isso é muito importante para você não se perder, né? Aí no processo, na hora que a gente for definir. Aqui não é curvado, então nós vamos preencher também num movimento curvado. E assim por diante. Deixa eu pôr um pouquinho mais. Olha, então você vem alisando, preenchendo, tomando cuidado para não ficar nada em branco, viu? Porque isso pode aparecer no resultado final. Então nós vamos preencher curvado onde é curvado e reto onde é reto. Vamos repetir esses movimentos nessa aqui também? Então vamos juntos, vamos lá. Curvado onde a tulipa é curvada, então você vem contornando, aproveite para deixar esse contorno bem perfeito, sabe? Bem contornado, para o seu acabamento ficar bonito. Procure praticar também com cores diferentes, você vai ter resultados diferentes, né? E vai descobrir as outras cores de tulipas. Tá aqui. As minhas 2 tulipas devidamente preenchidas. Então aqui volto ao EcoSolve, vou tirar esse carmim do pincel, né? E agora com o verde Vessi, eu vou preencher a folha. Então vamos preencher a folha. Olha que lindo esse verde, gente. Esse verde em contraste com o fundo claro, fica muito bonito. Então se lembrem, né? Eu estou fazendo pinceladas alongadas porque a folha, ela tem o formato alongado. Então aqui tomar cuidado para não aparecer nada branco, né? A gente tem que ter bastante cuidado. Pronto! Vamos começar as definições. Volta ao EcoSolve, né? Daqui a pouquinho, gente, quando começar a ficar mais grossinho o EcoSolve, a gente tem que trocar, tá? Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês como é que a gente vai trocar o EcoSolve. Vou trocar de pincel, então eu vou deixar esse aqui de ladinho um pouquinho e vou pegar o meu médio, tá? Meu pincel médio, tá? Esse aqui é tamanho 14. Então, o que eu vou fazer? Vou misturar o carmim ao sépia, e vou ter uma tonalidade de um carmim um pouco mais escuro que o meu que eu preenchi. Então, com essa mistura, o que eu venho? Eu venho preenchendo a área onde eu quero mais profundidade. Então, nós vamos aplicar, obedecendo também o formato da flor. Então, se aqui é redondo, a gente vem arredondando. Aqui não forma um biquinho, então a gente vem também formando o biquinho. Olha só. E aí, o que eu tenho que fazer? Uma espécie de degradê, ou seja, pegar esse excesso, puxar para cima, misturando na minha cor de baixo. Desta forma, tá? Vou passar também um pouco dessa minha mistura de sépia com carmim na parte de baixo. E também vou puxar o excesso para cima. Reparem como essa sombra, ela já dá, né, uma cara de tulipa aqui no nosso trabalho. Tá? Vamos fazer o mesmo processo nessa outra flor, utilizando as mesmas cores. Então, vou repetir, carmim misturado ao sépia em partes iguais, tá? Aqui também eu venho já acompanhando o formato da flor. Aqui eu tenho 3 ondinhas, então eu venho acompanhando, né, esse formato de 3 ondinhas. Aqui eu tenho mais uma, ó. Pronto, finalizamos o miolo, vamos repetir na parte de baixo. Aqui também a tulipa, ela vai ter
uma abertura, né? De uma pétala para outra. A gente pode marcar também essa abertura escurecendo essa divisa, né? Entre uma pétala e outra. Reforçamos o contorno e tá pronta o fundo da tulipa, né? Então aqui o que nós temos? Nós temos o meio tom, nós temos a sombra e o que falta? A luz. Então para tudo que nós formos pintar, nós temos que ter luz, meio tom e sombra, ok? Então vamos acrescentar agora a luz nas tulipas. Então para fazermos a luz nas tulipas, vou misturar o carmim ao branco, aqui para você ver, ó. Vou misturar o carmim ao branco. Eu vou obter um tom de rosa, né? Um rosa um pouco mais escuro. Então, com essa cor, carmim misturado ao branco, eu já vou começar a dar meus primeiros formatos na flor. Então, o que eu faço? Começo aqui em cima, olha, e venho já moldando a minha flor, olha. Eu gosto de pôr bastante camadas, eu acho que fica bem natural e bonito. Então, depois que você pincelou nesse formato de vírgula, você vai puxar o excesso para o centro do miolo, dessa forma. Vamos repetir mais algumas vírgulas, né? Vamos repetir esse movimento. Dá todo o charme, leveza e dá também um movimento interessante. E aí nós vamos para esta etapa aqui, este contorno aqui. Então como é que nós vamos fazer? Também movimentos de vírgula bem leves, tá vendo? Vou fazer novamente, olha só, você apoia e vem aqui, um S, né, digamos, este formato. Este excesso nós vamos puxar para o centro da pétala. Olha lá a nossa tulipa aparecendo, gente. Fica interessante. Olha aqui, gente, a união da sombra no meio tom. E aí você está entrando com a luz agora. Olha que delicada que fica, tá? Vamos repetir esse processo do outro lado. Aqui não tem segredo, é como se fosse um espelho, né? Você vai fazer o mesmo movimento, só que do lado contrário. E aqui também vamos puxar o excesso, misturando a luz, que é o branco, com o carmim, ao meio tom, que é o carmim puro, que nós preenchemos anteriormente. Olha, os movimentos são fáceis, são simples. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai fazer de outras cores e vai ter bastante sucesso com as suas tulipas. Tá? Vamos repetir esse processo nesta outra tulipa, utilizando as mesmas cores ainda, ou seja, carmim com branco. Vamos começar aqui em cima, então. Olha, então você contorna e esfumaça, acompanhando o sentido da pétala. Né? E aí aqui você vai criar mais movimentos, né, para dar mais volume. Ah, gente, uma dica importante. Esse fundo escuro que nós fizemos anteriormente, ele tem que permanecer, tá? A gente não pode descer com a luz até aqui não, porque aqui é a profundidade da flor, é dentro da flor, onde a luz não alcança, certo? Então a nossa luz, ela tem que ficar mais aqui por fora mesmo, tá? Vamos continuar o processo com os mesmos movimentos. Então, este é o modelo de tulipa para iniciantes. Existem mais modelos,
né, um pouco mais difíceis, eu diria, mas nada que bastante prática, bastante dedicação você não consiga. Então aqui também nós vamos puxar, olha, a gente pode alternar o movimento, olha que bonito que vai ficando, gente. Ó. É só apoiar e deslizar o seu pincel. Vamos finalizar com essa pétala do centro. Aqui já puxando mais vírgulas, né? Ó. E aí, puxando o excesso aqui para o centro. Vou pôr um pouco mais de branco, por quê? Porque essa pétala, ela está no centro e ela está à frente das demais. Ou seja, se ela está à frente, ela está recebendo mais luz. Portanto, essa pétala da frente, ela vai ter mais branco, certo? Lembrem-se da nossa aula anterior. Luz e sombra é muito importante para o trabalho. Finalizamos com o fio no meio. Tá aí. Bom, aqui na pétala, nessa área de cima, eu também posso caprichar um pouco mais na luz, porque ela está próxima à luz do fundo. Já esta pétala de baixo, eu já não posso clarear tanto, porque ela está próximo à sombra. A mesma coisa na minha flor de cima. Então, aqui nós vamos voltar e caprichar um pouco mais no branco nas áreas em que a pétala se aproxima da luz, né? Essas aqui da direita já não podemos, porque ela está mais próxima da sombra. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Ok? Finalizamos, então, as nossas duas tulipas. Vamos, então, agora à definição da nossa folha. Vou lavar o pincel. Aqui eu lembro que eu falei que eu ia explicar como é que a gente vai trocar. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu paninho e vai apenas passar aqui dentro do seu recipiente, pronto. E aí aplicar, acrescentar um pouco mais de Ecosolve, tá? Não precisa parar o que você está fazendo, lavar, não precisa. Apenas um paninho à mão já resolve o problema. Então tá aqui, olha, eu coloquei mais Ecosolve, tô tirando o máximo de excesso de carmim. Pronto. E agora com o verde inglês, eu vou definir a folha. Eu vou acrescentar ao meu verde inglês um pouquinho de branco, tá? Para ficar mais vivo, para ficar mais iluminado. Então, como é que a gente vai fazer o movimento aqui? Nós vamos também puxar contornando. Vamos lá na divisa, ó, lá na linha da folha, com o verde inglês com um pouco de excesso, tá, gente? Eu preciso que você carregue o pincel e passe contornando. Em seguida, esse excesso que você passou, você vai vir misturando ao fundo, desta forma. E aí nós vamos mesclar. Vamos continuar esse processo e vamos mesclar o verde claro, verde inglês com branco, ao verde escuro, que é o verde Vessi. Vamos contornar a parte de baixo também, repetindo o processo. Olha aí. Pronto. Então a gente já tem uma folha solta, leve, né? Mesclada, com tons de sombra, meio tom e luz, como a gente já havia falado anteriormente. Aqui eu já consegui fazer uma dobrinha na flor. Você vai conseguir isso com este movimento. Então você consegue dobrar a folha, né? E dar um charme a mais aí para o seu trabalho, olha.
tá certo? O que falta no nosso trabalho? Falta apenas os cabinhos. Então aqui eu estou misturando o verde claro ao verde escuro, né? Ou seja, verde Vessi ao verde inglês. Vou molhar um pouquinho no médium e vou puxar os cabinhos. Este cabinho ele está escondido atrás, então ele não vai aparecer, só que ele tem que aparecer aqui, certo? Então eu ponho ele aqui. E esse aqui, sim, esse aqui ele está saindo daqui. Reparem no movimento. Então a gente começa com o pincel na sua largura e aí nós vamos girar o pincel delicadamente, dessa forma afinar o cabo. Olha aí, tá? Então a gente consegue aqui um pouco mais largo e girando um traço mais fino e delicado, ok? Vamos finalizar então nosso trabalho com algumas folhas soltas, algumas ramificações, algo para deixar a tela mais leve, né? Vamos aproveitar esse espaço do fundo e colocar bastante natureza, bastante movimento e dessa forma encerrar então mais um trabalho, tá vendo? Com bastante leveza. Ficou um quadro romântico, né? Um quadro bem alegre para você colocar aí em qualquer ambiente da sua casa, presentear ou vender. Acabamos as nossas tulipas. Agora o que você vai fazer? Assinar o seu trabalho e aí colocar o seu quadro numa bela moldura. Eu trouxe aqui um modelo para você ver. É um modelo claro, mas você pode colocar na cor e no tamanho que você quiser. Olha como valoriza, gente. Então aqui eu tenho uma moldura clara, né, como eu falei. Aqui também combinaria uma moldura escura, porque o fundo é claro, enfim. Vejam qual combina mais no seu ambiente aí, e moldure e pronto para pendurar, tá? Vamos agora então para o nosso próximo trabalho.